Vou pedir então para a Lili abrir na forma tradicional a nossa meditação. Ok. Então vamos alinhar a nossa coluna conforme cada um pode, fechar os nossos olhos, fazendo um momento de introspecção, ativando a respiração profunda e consciente, nos colocando inteiramente disponíveis para o agora, envolvidos na gratidão pelo retorno desse nosso estudo, desse momento tão engrandecedor para todos nós, para as nossas almas. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Namastê. Bom, eu agradeço a oportunidade oferecida pelo Get Satya, a apresentação da Lili. E gostaria, então, de confirmar, eu acho que hoje seria o Sutra 134, tá certo? Ricardo, a gente anotou aqui, eu e o Pax até conversamos aqui um com o outro, a gente deixou anotado um em 37, que seria o. 137? Eu É, até revi a gravação para saber exatamente onde o senhor tinha parado. O senhor tinha avançado até 1:36, mas se quiser dar uma retomada, não sei. Ah, bom, então vamos lá, se vocês estão com toda essa coragem. Então, vamos ver se eu estou me achando aqui, sinal de que eu já estou perdido. O 137 é talvez o mais importante de todos, que é meditar nos mestres de sabedoria ou nos seres que já atingiram a libertação ou estão livres do apego. Vocês lembram se nós falamos sobre isso? Não falamos nada. Sobre o 37 nada. Ah, então esse é o mais importante de todos. Então vale a pena aqui a gente retomar. Porque o 135 e o 136 não são, não sei se são bem. E eu já tinha ensinado na de Sodana no 134. Bom, isso é fácil de lembrar. Então, eu cheguei a explicar da variante, aquela que usa também o Ajna Chakra. É uma variante interessante. para fazer o Nadsodana, Ricardo? Hã? Para fazer o Nadsodana aqui? É, ele Não tô usa o lembrando. dedo indicador, ou às vezes esses dois, Ah, sobre tá. o chakra, e aí os dedos que sobram são usados para fazer alternância.
É nas agrimutrais. Eu gosto dessa técnica porque parece que dá mais introspecção, estimula, porque, afinal, esse chakra é a raiz do nariz, não é? Onde esse sistema de sensibilidade dessa área está focado, focalizado. Então, depois vocês fazem a experiência de você, ou usa o sistema clássico, ou essa variante que, no fim, é quase a mesma coisa, mas está estimulando. Com os outros dedos que estavam recolhidos, eles passam a estimular. Não é? Tem que coordenar um pouco mais, porque agora tem pelo menos 3 dedos ativos aí, né? Mas isso para os yogis que eu tenho aqui no GetSat é tirar de letra. Gostaste, Lili? É boa? Muito bem. Então, o pessoal, às vezes, primeiro faz o Jalanet e depois, tá? O Nadi Sodo. Outros dizem que o Jalanet abre demais o chakra, aí é melhor fazer antes o Nadi Sodo e depois o Jalanet. Eu não vou entrar na briga toda entre todas as linhas aí, tá certo? Mas o importante é que a mente tenha sido preparada para a introspecção e o corpo já esteja inclinado à meditação, certo? E a grande diferença da técnica do 1,37, que é considerada a mais teosófica de todas, é, no fim, meditar nos mestres de sabedoria, ou no Buda, ou no Cristo, ou em qualquer Mahatma, enfim, ou em santos que vocês queiram. O importante é que sejam seres que alcançaram um grau de libertação dos desejos, certo? Então, eu vou ler o 1,37. Também a mente fixada naqueles que estão livres de apego adquire firmeza. Eles são chamados Vitaraga. Suponho que vocês saibam que raga quer dizer atração. É a combinação de smriti, ou memória, com os elementos de dukkha, ou não, de sukha, ou prazer. Tá? Então, se misturar esses dois e ainda jogar Vikalpa em cima, aí vocês têm a culinária do desejo. Dá uma remexida assim, com temperatura crescente, e vocês vão ter a mistura da memória com a memória do prazer, com a imaginação de repeti-lo, nasce raga, que é um dos 3 kleshas. Aliás, é o terceiro klesha que nós vamos estudar no livro 2, no Sadhanapada. Ok? Mas Vitaraga quer dizer aquele que superou, que transcendeu. Aqui diz, estão livres do apego. Então, só um ser muito elevado, um Mahatma, pode se declarar totalmente livre dos kleshas, ok? É uma maneira de dizer que a pessoa deve meditar num ser liberado, num Jivamukta, para produzir esse efeito de adquirir firmeza ou estabilizar a mente. Não sei se vocês estão notando a sutileza do início e do fim do sutra. Primeiro começa com também, ou vá, que está significando que tem referência ao sutra anterior. Ou a sequência de sutra
Porque lembremos que no 1,32 diz assim, para remover estes obstáculos, ou seja, vikshepa, deveria haver a prática constante de uma verdade ou princípio, certo? Então, o 1,32 inicia essa série. Eu estou dando muito trabalho aí para o Fernando hoje. E também o Sutra 1,32 começa com Tat, que está se referindo aos obstáculos apresentados no 1,30 e cujos sintomas aparecem no 1,31. Então, eu não quero enlouquecer o pobre do Pax, mas se ele quiser pôr o 1,30 também, tá ok. Então, no 1,30 se mencionam os obstáculos: doença, languidez, dúvida, negligência, preguiça, mundanalidade, ilusão, não conquista de um estágio em instabilidade. Estes 9 causam a distração da mente, está lá, Chitta Vikshepas, tá? E são os obstáculos. Muito bem. Então, para superá-los, a partir do 1,32 está sendo dada uma sucessão de sutras indicando técnicas, de modo geral, meditativas. Se bem que, por exemplo, o 1,33 é mais de relacionamentos humanos, é mais subjetivo. Tá? A mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade em relação à felicidade, compaixão em relação à miséria, alegria em relação à virtude, indiferença em relação ao vício, porque eu acho esse, respectivamente, muito pesado para a mente ocidental, porque tu tem que lembrar as 8 palavras anteriores e pôr elas na correspondência respectiva. A mente ocidental, às vezes, não lembra nem onde está a chave do carro e o celular, que dirá as 8 palavras na ordem. Mas isso nós já estudamos, certo? Então, essa não parece ser exatamente uma meditação. Não sei se o 1,34 pode ser considerado uma meditação, é mais quase um início de pranayama, como acabei de relacionar, como o autor faz, eu me refiro ao Dr. Time, aos nadisudis, ou a purificação dos canais para a circulação do prana. O 1,33 e o 1,34 são técnicas para quem tem mais habilidade psíquica nata, já lembrar sonhos, lembrar estados meditativos anteriores, tá? Mas também fala em firmeza na mente, está vendo? A ativação do sentido superior também ajuda a estabelecer a firmeza na mente. A firmeza na mente é a maneira como ele trata o termo de introspecção, tá certo? Cujo diagrama vai aparecer de novo lá no comentário do Sutra 1,30. Para mim, na página 70 e 71. Tá certo? Depois ele explicita mais uma vez, de certa forma, dizendo que a mente, já na página anterior, no 1,29, ele fala dos 2 movimentos. Dá uma olhada no 1,29, no comentário. Tem o Pratyak Chetana e o Paranga Chetana. O Paranga é o que... Nisso. Dá uma olhada no gráfico da página seguinte. Isso, aí a figura 2 está indicando
a tendência dispersiva da mente, ou paranga chetana, que, na verdade, indica vikshepa, ou a projeção da mente para fora, e a intenção do yogi de desenvolver o pratyek chetana, que é justamente a essência das técnicas, e que ele está chamando aqui de firmeza da mente, quando a mente consegue a introspecção. Então, não querendo me alongar muito, e voltando ao Sutra 1.37, a pergunta que pode ficar é qual é a vantagem, então, dessa meditação ou manter a mente fixada naqueles que são os Mahatmas ou que estão livres de apegos, Vitaraga. Ora, o argumento do Dr. Taimini, que me parece muito interessante, é de que são seres vivos. Então, se eu medito neles e entro em sintonia, eventualmente eles respondem pelo mesmo canal, mandando uma bênção, uma forma pensamento. Vocês imaginem com que intensidade o coronel Walcott era capaz de meditar no mestre dele depois da visita que ele teve pessoalmente, e que outra hora eu descrevi para vocês lá em Nova York, tá certo? Lá pelas páginas 348, 349, 350, desse magnífico livro A História da Sociedade Teosófica, volume 1. Então, quem quiser, publicado pela editora Teosófica, eu recomendo em particular a página 350, que vai direto ao alvo. Mas, para ter o contexto, era bom ler pelo menos da 348 em diante. Certo é ler o capítulo inteiro, né? Mas o pessoal do fast food, que não tem tempo para nada, ainda come de pé. Eu tive na terra do fast food, lá em Nova York, meu Deus do céu, para conseguir um pão integral. Nem vou contar para você o desafio. E todo mundo comendo pizza de pé, com a mão. Eu devo estar fora da casinha. Mas Vitaragas são as almas que venceram as paixões humanas e elevaram-se acima de Raga Dvesha, que são os pares de opostos de atração e repulsão. Sem isso, a meditação não progride, né? A meditação sobre a vida e o caráter de uma alma assim, naturalmente ajudará o sadhaka, o aspirante, a libertar-se de raga e dvesha, desenvolver serenidade e estabilidade na mente, ou seja, chetana, patriya chetana, né? É muito conhecida a lei da vida segundo a qual tendemos a reproduzir em nossa vida as ideias que constantemente ocupam a nossa mente. Isso também se encontra no Chandogya Upanishad. O homem é uma criatura de reflexão. Naquilo que ele pensa, ele se transforma. A doutora Beza cita muitas vezes essa passagem. Se eu não me engano, naquele livro O Poder do Pensamento. Alguém aqui leu O Poder do Pensamento da doutora Beza? Só um Esse é pouquinho. um livro que precisa ser lido, porque ela ensina a meditar ali e ela entra na questão do que é o pensamento, certo?
Então, fazer mais uma recomendação para vocês. E a ideia, ele remete para o Sutra 324. A justificativa para essa lei utilizada na construção do caráter é discutida em 324. E eu tive que mexer em tanto pó para chegar naquele cano, que ainda estou com um pequeno efeito aqui, né? Mas foi um desentupimento profundo, certo? Então, nada como uma crise hidráulica para a gente acessar os recônditos da casa. Aplicando Samyama à amizade, etc., produz-se o fortalecimento da qualidade. No caso, Maitri Adishu Balani. Maitri está relacionado também à compaixão, ao amor espiritual, né? Sendo, pois, desnecessário entrar aqui em detalhes. Então, ele remeteu, se vocês querem, aprofundar o tema ao 324. Eu estou me esforçando, o que já é difícil na minha natureza, seguir os sutras na ordem, certo? Quando a gente chegar no volume 3, aí a gente entra em detalhes. Mas já antecipo, como o autor faz, que ao entrar em Samadhi sobre um assunto, e no livro 3 o Samadhi é o Samyama, né? Samyama são os três conjugados, Dharana, Dhyana e Samadhi, concentração, contemplação e êxtase. Então é para ser que no livro 3, Vibhuti-pada, o livro das realizações, essas técnicas que vocês estão entendendo que nós estamos estudando técnicas preliminares. O pessoal já está no outro estágio, lá no livro 3, e está usando o Samadhi para desenvolver qualidades, ou sídhios, ou poderes, enfim. Porque não é uma meditação superficial, é uma meditação de plena entrega para obter o Samadhi. E aí é a diferença de tomar um chá quando vocês estão comendo um monte de coisa e tomar o mesmo chá quando vocês estão em jejum. O efeito do princípio ativo não vai ser o mesmo, vai ser muito mais intenso durante o jejum. Estou certo? Não sei se vocês já fizeram a experiência. Mas é aí que realmente o corpo fica receptivo ao princípio ativo da erva, da folha, enfim, que a gente está eventualmente absorvendo pelo chá. Então, o 137 está nos dizendo que se eu tiver samadhi na meditação sobre um mestre, eu entro na aura do mestre. Há uma razão definida para isso. Em primeiro lugar, um principiante que está ainda tentando adquirir a estabilidade da mente provavelmente não se beneficiará muito da meditação sobre uma virtude abstrata. A associação entre uma personalidade amada e uma humana ou divina virtude aumenta enormemente o poder de atração dessa virtude e daí sua influência em nossa vida. É o que nós sempre dizemos de aprender pelo exemplo de alguma pessoa. Isso dá muito mais força do que uma virtude num livro ou uma meditação abstrata. Mas eu gosto do segundo lugar. Na página 81, ele diz: em segundo lugar, uma série
Uma séria meditação sobre tal personalidade, está se referindo à personalidade de um Mahatma, põe-nos em sintonia com ela e acarreta um fluxo de força e influência que acelera o nosso progresso. O objeto da meditação pode ser o mestre de alguém, ou um grande instrutor espiritual, ou uma das encarnações divinas. Se eu tiver a suficiente concentração, eu crio um canal onde eu me elevo ao nível dele, e como necessariamente ele é uma alma imortal, está ativa nos planos mentais ou celestiais, eu vou entrar em contato com essa fonte. E isso é toda a diferença na vida espiritual. Se vocês me permitirem ler o parágrafo 17 do Aos Pés do Mestre, ele diz assim: quando te tornares um discípulo do Mestre, poderás sempre pôr à prova a verdade de teu pensamento, colocando-o ao lado do seu. Só para lembrar, esse seu está maiúsculo, que se refere ao pensamento do Mestre. Pois o discípulo é uno com o seu mestre e necessita somente voltar seu pensamento para o do mestre para ver imediatamente se ambos estão de acordo. Página 35, viu, Lili? Acho que ela estava procurando lá as peças. Né? Hum. Agora eu já estou na 36. Se assim não for, bom, ele diz, necessita somente voltar o seu pensamento para o do mestre, para ver imediatamente se ambos estão de acordo. Se assim não for, o pensamento do discípulo está errado e ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do mestre é perfeito porque ele sabe tudo. Então, se tu conseguires entrar na aura do mestre, é como se tu fosse um discípulo aceito. Aqueles que ainda não foram aceitos por ele não podem fazer isso perfeitamente. A maioria das pessoas não está disposta a reconhecer que tem um erro ou que o pensamento do outro é melhor. Basta ver as discussões entre marido e mulher, que geralmente ninguém quer ceder e a coisa atravessa a madrugada. Até que, se o cara tiver um mínimo de juízo, ele diz sim, senhora, ou vai dormir no sofá. Certo? Agora, enquanto a pessoa quer dar a última palavra, essa técnica não vai funcionar. Então, vocês vejam, se assim não for, pensamento do discípulo está errado e ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do mestre é perfeito, porque ele sabe tudo. Então, admitir que o mestre sabe mais do que nós é uma condição para o discipulado, senão nem tem sentido. Agora, essa renúncia da personalidade não se exige do principiante. Isso é uma solicitação. Na verdade, é uma oportunidade que o discípulo tem. Ele também não é obrigado. Mas ele podendo meditar no que o mestre pensa a respeito, ele encurta o seu sofrimento, porque ele já sabe a resposta da vida. Num casamento é diferente. Na melhor das hipóteses, quando dá um divórcio, um tem uns 30% da culpa e outro tem 70%, se não for meio a meio. Agora, no casamento do discipulado, que é, na verdade, o casamento com um ser perfeito, só tem um que está errado, o outro está sempre certo. Aí
É o sonho de muita gente. Mas seja como for, aqueles que ainda não foram aceitos por ele não podem fazer isso perfeitamente, mas eles podem ajudar grandemente a si mesmos, parando frequentemente para pensar: o que pensaria o mestre a esse respeito? O que diria ou faria o mestre nesta circunstância? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar o mestre fazendo, dizendo ou pensando. E eu não estou nesse estágio, suponho, mas às vezes parece que eu belisco alguma coisa. Na terça-feira eu estava dando uma palestra sobre a doutora Beza e daqui a pouco eu fui invadido por alguma energia que eu acho que só pode vir ou dela ou de um ser superior. Mas às vezes a gente começa a antecipar o raciocínio dele, porque a gente vai entrando no ciclo. Várias vezes me acontece de eu estar dando um comentário sobre um livro qualquer e daqui a pouco a gente vai intuindo o autor e começa a falar antes do comentário que ele vai dar depois. Na minha experiência, eu mais aprendi dando palestra do que necessariamente lendo o livro, porque o esforço de transmitir coloca a gente em sintonia. E, e aí essas coisas acontecem. Eu gosto muito da ideia de que se a gente se concentrar no mestre, ele manda pelo menos uma forma pensamento para a gente. Claro, se a gente merecer, né? E eu recomendaria que vocês alguma vez lessem o Fundamentos de Teosofia, porque ele é, o nome já diz, a porta da frente desse sistema de pensamento. Na página 285 da nossa edição, é dito assim, pelo senhor Ginajadasa, que era um discípulo aceito, aliás, parece que se tornou um arhat. Quando aceito, o discípulo ganha o direito a uma experiência mística, que é de grande inspiração para seu trabalho. Sempre que surge algum problema que ele não consegue decidir com base em sua própria experiência, pode testar sua avaliação do assunto comparando-a com a do mestre. Ah, olha, o Taques hoje está, não é? O dedo no gatilho, aí ele acha ligeiro a coisa. Isso é feito elevando por um momento sua consciência até tocar à beira da consciência de seu mestre. Se ele puder libertar-se dos preconceitos de sua personalidade, ou seja, ele tem que renunciar ao seu ponto de vista pessoal, né? E souber como proteger-se contra as idiosincrasias de seu temperamento, quer dizer, se eu for gremista, eu tenho que estar disposto a aceitar um pensamento a favor do internacional. Se eu for de um certo partido, eu tenho que estar disposto a aceitar, talvez, dar uma bênção para o partido oposto. Ou se eu for de uma religião, será que eu estarei aberto a ajudar pessoas de outra religião? Quer dizer, eu tenho que estar acima das minhas preferências pessoais para isso poder funcionar. Ou, como foi dito, acima de Raga e Dvesh. Por isso eu tenho que me comunicar com um Vitaraga, alguém que está acima dos pares de opostos.
Senão o condicionamento é o que ele chama ali idiosincrasias de seu temperamento, vai me impedir de ser imparcial na mensagem do mestre. Tal possibilidade de testar seu julgamento pelo critério do mestre é um dos maiores privilégios que o discípulo pode obter na sua vida. Mas, para isso, o discípulo tem que ter já se despojado, em grande parte, da sua personalidade, ou seja, de raga e dvecha, ou seja, do que ele simpatiza e antipatiza. Essa coisa que nós chamamos de ego pessoal. Essas preferências pessoais têm que ter, pelo menos, cedido lugar a algo maior. Se vocês lerem Os Mestres e a Senda, pelo menos na versão antiga, que é narrada em primeira iniciação de Krishnamurti, numa certa altura, o iniciador, que é o senhor Maitreya, pergunta ao Krishnamurti, no astral, chamou o maior inimigo da infância dele, que era o professor que batia com ele de palmatória na escola, e perguntou se o Krishnamurti estaria disposto a auxiliá-lo quando necessário, dar uma bênção. Isso foi um teste feito para ver se ele era capaz de se despojar dos seus traumas do passado e, de imediato, perdoar e abençoar aquela criatura que tinha feito muito mal para ele. Como foi o caso, talvez, de Gandhi, de perdoar seu assassino, ou do Dalai Lama em relação aos torturadores e invasores chineses no Tibete. Eu soube também dos monges que meditam lá sob tortura para não desenvolver ódio pelos torturadores. Também Jesus teria dito: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse estado de espírito, de amor e compaixão, eu temo que vocês percebam que não é fácil de ser desenvolvido, ou seja, está além de atração e repulsão, é ser um Vitaraga. Para eu entrar em sintonia com um Vitaraga, com um Mahatma, eu tenho que ter desenvolvido pelo menos um pouco disso, senão eu estou fora da frequência. Por isso tem uma qualidade muito importante ensinada em Aos Pés do Mestre, que se chama tolerância, e outra que vem de mão dada, que se chama contentamento. A tolerância em relação, em geral, às pessoas, suas religiões e convicções, e o contentamento em relação às circunstâncias kármicas que afligem uma nação, um indivíduo, uma família. Se chama contentamento. Vocês acham fácil de desenvolver essas duas qualificações? Então, aproveitem que o Brasil é um lugar ideal para a gente treinar essas coisas. Certo? Na sequência, é dito que um dos maiores privilégios que o discípulo pode obter na sua vida é essa capacidade de acessar a mente do mestre. O capacita a distinguir o mais útil do menos útil, ou seja, não ficar perdendo tempo em fazer coisa que é de menor importância. E o que mais ajuda do que o menos ajuda no seu trabalho, que aí deveria estar em maiúsculo, porque é o trabalho do mestre, pelos seres humanos, em nome de seu mestre. Tá certo? Então, me perdoem ter lido aqui o parágrafo inteiro, mas eu acho que o ponto essencial dessa técnica é que o mestre está vivo. Consequentemente, quando eu aplico a técnica, ele responde.
Não sei se vai responder na mesma hora ou se vai responder depois. Isso é uma questão que não cabe a mim. Mas se eu criar o canal, no momento em que ele estiver disponível, a resposta virá. E, portanto, meditar no mestre sabedoria parece ser a técnica mais recomendada na tradição teosófica. Não sei se vocês já leram a Mônada do Libíter. Estamos ainda fazendo uma revisão para publicar pela editora Teosófica. Em geral, eu sou acusado de estar trancando a edição, mas eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para tentar suprir essa carência, eu vou ler umas passagens da obra já traduzida no capítulo final, que é o capítulo 9 sobre meditação. E vocês vão ver que tem exata relação com o Sutra 1.37, que ora estamos estudando. Tendo feito tal imagem, a imagem do mestre, nosso pensamento percorreria uma linha semelhante a esta. Este é o mestre que escolhi a quem me devoto. Na tradição também é chamado Ishtadevata. Tá? E vai aparecer até em Yama e Niyama. Depois a gente pode entrar lá no livro 2, vocês vão lembrar disso. Ele tem a ver com Svadhyaya, que é meditar num texto, de repente no autor, e se for um mestre, tanto melhor, que aí eu vou adiante e entro em Samadhi meditando no mestre. Ele é a encarnação de amor, poder, sabedoria. Preciso tentar fazer-me igual a ele em todos esses aspectos. Tive sucesso até agora ao fazê-lo, não totalmente como gostaria, em tais e tais aspectos. Posso pensar, ao olhar para trás, que não demonstrei essas qualidades como deveria. Devo tentar, no futuro, lembrar-me dele sempre e ser, agir e pensar como acredito que ele teria ou seria, agiria e pensaria. Vocês reconhecem a semelhança com o parágrafo 17 do Aos Pés do Mestre? E assim por diante, com um esforço intenso de realizar aquelas qualidades nele. Isso é o que quis dizer com a palavra meditação. Se um homem descobre, após algum esforço, que lhe é impossível fazer uma forma de pensamento clara, estará bem para ele sentar-se de frente a um retrato do mestre e fixar seu olhar seriamente nele, enquanto pensando da maneira acima sugerida. Então, ele está dando uma alternativa. Se a mente está desviando muito, usa um retrato. Há uma coisa talvez ainda melhor para aqueles que acham que podem fazê-la rápida e facilmente. Isso é a contemplação. Ele vai saltar de Dharana para Dhyana, tá certo? Vocês vão notar a diferença. Nesse caso, a pessoa constrói uma forma de pensamento do mestre e, tendo feito, coloca toda a sua energia num esforço de alcançá-la. Um esforço que posso descrever apenas dizendo que estamos pressionando para cima em direção a ele, tentando unificar nossa consciência com a dele. Tal esforço, muito provavelmente, não trará resultados imediatos,
Mas se o fazemos diariamente em nossa meditação regular, certamente virá o tempo, ou seja, o dia em que teremos sucesso absoluto. Porque tem um efeito cumulativo. A forma pensamento vira uma bateria que vai acumulando carga. Por isso, Krishnamurti diz também, numa de suas palestras, que religião é acumular energia para chegar à verdade. A verdadeira religiosidade é isso. Esta é a melhor coisa a fazer para aqueles que podem. Mas há tipos da mente ou de mente que para os quais tal esforço seria em vão, se a pessoa não é muito voltada ao plano búdico ou à contemplação. Nesse caso, não é bom perder tempo nele, etc. Se é uma coisa que ele se pode fazer, enquanto que a outra forma de meditação lhe for mais proveitosa. Então, ele recomenda voltar para o retrato e meditar no mestre, etc. Mas, ele acrescenta, para aqueles que podem alcançar seus esforços para cima naquele modo especial, com algum sucesso, com qualquer tipo de sentimento que é para eles um caminho, tem a probabilidade, mesmo tomando longo tempo, de levar a uma união direta com ele, é isso que eu digo, pelo menos tocar a aura do mestre. A contemplação é claramente o melhor, pois tal união, quando alcançada, é extremamente proveitosa e de grande ajuda. Com a mais profunda reverência, devemos dizer ao Mestre, Santo Mestre, Pai, amigo, abro-me à tua influência, que ela flua para dentro de mim no maior grau que eu seja capaz de recebê-la. Enfim, não vou tirar de vocês a oportunidade de ler o livro, é claro, e já falei mais de uma hora. Então, se vocês têm acréscimos, perguntas, comentários ou divergências, a Sociedade Teosófica, graças a Deus, é uma instituição de liberdade de pensamento. Então, gostaria de ouvi-lo. Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se mais ninguém tiver que fazer. Não, porque não tem ninguém que escreveu. Ah, eu já, né, a gente já tinha estudado aqui esse sutra, né? Já tinha visto outras vezes, mas também a gente tem aprendido que não é interessante a gente ficar mudando de meditação Uhum. várias vezes. Me veio essa pergunta assim um pouco infantil na cabeça, porque claro que a minha resposta veio assim, bom, medita várias vezes, mas nesse tempo corrido assim tudo, você sente que talvez deixar de fazer uma meditação que a gente está fazendo, que tem surtido um efeito de ao menos quietude da mente, não necessariamente longe de um samadhi, mas Uhum. e começar a fazer meditação no mestre seria o mais ideal? Não sei responder essas perguntas que são de fórum íntimo, não é? Será que não dá para fazer as duas coisas? De repente, Então, era faz a minha uma próxima experiência. pergunta. Se acha É, que pode fazer uma meditação seguida da outra, tipo emendando uma. eu costumo fazer umas três. Eu começo com mantras, que é o 28, começo invocando o Om, depois eu faço o Nadi Sodhana para preparar o corpo. Eventualmente já fiz alguns asanas, às vezes não dá tempo, a gente tem que fazer como pode. E aí eu vou entrando em sucessão. Acho que o importante é que
esse estado de união seja eventualmente atingido. Qual é porque yoga é união. Uhum. Qual é a técnica que vai ser mais apropriada para ti? É uma questão de foro íntimo e talvez tu devas fazer a experiência, mas de preferência vai usando a que já deu bom resultado. Em princípio, o time que está ganhando não se mexe. Agora, se tu botar duas em sequência, pode dar um resultado ainda melhor, aí eu deixo a teu critério. É verdade, eu vou fazer isso, porque eu já tinha feito essa meditação quando a gente Hum. estudou o Sutra, eu fiquei, mas assim, acho que eu não fiquei tão. Porque uma meditação pode preparar, uma técnica pode preparar para a outra, não é? Uhum. É, faz todo A sentido. gente fala das 9 como se fosse para escolher, de fato, mas e não há nenhuma aula em que tu primeiro use o 1,32 e ofereça tudo a Deus, depois tu entre no 1,33 e faça um Nadisora, depois tu use mantras. Enfim, Ah, que legal, nunca tinha pensado nisso. eles se superpõem. Hum. Eu nunca tinha pensado que pudesse fazer todas sequenciais. Olha que bobagem. Falei que era uma pergunta infantil, mas fez todo sentido para mim. Bom, pensa nisso. Por Transando a favor, Mel. liberdade. Ricardo, a minha dúvida é sobre como escolher o mestre, porque eu não tenho um que eu falo assim, esse é o meu mestre, porque eu tenho afinidade com muitos mestres de vários Uhum, lugares diferentes. E aí é sempre difícil para mim meditar na imagem de um, porque eu fico indo de um para o outro. E aí eu sempre uhum. penso, se é melhor eu continuar assim, de uma forma, não sei se é intuitiva ou descoordenada, ou se seria melhor eu me guiar pelo mestre do meu raio. Eu até peguei o livro dos sete raios para poder relembrar aqui, e eu anotei que o meu é o sétimo raio. Mas eu não consigo me Uhum. conectar muito com o sétimo raio. Eu sempre fico na dúvida e vou fazer outras meditações. Olha, eu prefiro dizer assim: todos os mestres chegaram à unidade da vida. Uhum, Então, não importa qual é o mestre que tu estás meditando, se ele for um mestre genuíno, a energia deles necessariamente se intercomunica. Quando chegar a hora de um deles se apresentar, aí com certeza virá aquele que tem mais afinidade contigo. Enquanto uhum, isso, não te preocupa, o importante é meditar num mestre de sabedoria. Por quê? Porque só um Vitaraga tem o dom de nos elevar, tá certo? certo. Tá bom. Eu sempre ficava pensando, eu tenho que ir meditar no que eu tenho mais afinidade, que assim fica mais fácil dele me escutar. Mas eu nunca sei É qual que é. isso. Exatamente. E de resto, eles são uma unidade. Então, caso geral, tu veja que a própria senhora Blavatsky, ora, trabalhava com um ou com outro, apesar que o Uhum, mestre dela era o mestre Moria, vocês vão ver que quando ela escreveu Isis Sem Véu, ela estava mais afinada, creio, com o Serapis Bey, talvez com o Hilarion. E as uhum, cartas que o mestre, que o Coronel Walton recebia nessa época, eram principalmente do Serapis Bey. Quando eles foram para a Índia e mudaram a linha um pouco de trabalho, e foi escrita a doutrina secreta, que era mais da orientação transhimalaika. Veja que Ísis sem véu, visivelmente, é uma alusão egípcia. A uhum, segunda obra é muito mais de natureza, vamos dizer, oriental, né? Ou do Extremo Oriente. Fato é que na primeira obra, por razões estratégicas e outras, não se fala em reencarnação, ou se falou só uma vez e de uma forma tão fugaz e
que alguns até escreveram uma nota de rodapé para não interpretarem mal, porque ela fala como se quase fosse não estar apoiando muito a ideia. Ela fala, talvez meio ironicamente. Mas a primeira vez que a reencarnação realmente foi sustentada na literatura teosófica em relação à personalidade e à individualidade são termos usados pela primeira vez pelo Coronel Olcott no livro Catecismo Budista, que eu devo recomendar. Esse é um livro de bolso, certo? Uhum. E isso é de 1881, a obra Isis Senvel de 1877, 4 anos antes. E a Doutrina Secreta é de 1888, 7 anos depois do Catecismo Budista. E aí sim é que o edifício teosófico começa a se alicerçar mais significativa e explicitamente na ideia da ciclicidade do universo e da reencarnação nos diversos reinos, como consta já desde a proposição terceira do proêmio da doutrina secreta. E aí é visível Uhum. que ela está sob influência do mestre Moria e do mestre Couture. Então, volto a dizer, se tu meditas num ou no outro, isso não é tão importante, e eles vão saber como drenar ou orientar a tua energia. Importante é que a energia seja elevada para um ser perfeito. Ok. Gratidão, Ricardo. Que a gente Ah, não já, tem. ah, eu ia Pode fazer falar. outra, eu ia falar, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar outra coisa. Que é infantil também, mas é só para poder organizar os meus pensamentos, que é em relação às imagens. Por exemplo, eu gosto muito de ter imagens. E a gente pode pensar que a imagem é como se fosse um portal, porque eu também conheço pessoas que não gostam de ter a imagem, mas que meditam na virtude do mestre. Então, o portal é mais a imagem ou é mais a virtude em si? Bom, de novo, no plano mental, essas coisas não estão separadas, né? Mas quando nós usamos o cérebro físico, algumas pessoas têm mais facilidade para formas geométricas do que outras. Algumas pessoas têm mais facilidade para música ou mantras do que outras. Então, no corpo astral, toda a superfície do corpo astral é sensível. E os 5 sentidos se fundem, de certa forma, num só. Não existe no corpo astral um órgão para ver, outro órgão para ouvir, outro órgão para fazer a olfação, entende? Como o corpo físico, que está num grau de densidade muito maior e necessita de um órgão especializado para cada função. Acredito até por isso que teve que ocorrer a separação do sexo, segundo a doutrina secreta, há 18 milhões de anos atrás, mas que aparece também no Gênesis, simbolicamente na história de que de uma costela de Adão se criou a Eva, né? Isso alude no antigo paraíso ou estado ainda etérico da primeira e segunda raça, não havia densidade. A senhora Blavatsky afirma que não havia morte. Por isso nós estávamos simbolicamente no paraíso. Quando-se o corpo se densificou e adquiriu a forma sólida que hoje nós temos, então isso não foi num fim de semana, né? Estou falando em milhões de anos.
Então, houve a separação dos sexos, houve a especialização dos órgãos para cada função, tá certo? Então, para alguns se desenvolveu mais um dos sentidos do que o para o outro. Um gosta de ouvir, outro gosta de ver, o terceiro é mais preso no tato. E assim por diante. Não sei se vocês viram que isso afeta até as relações afetivas. Já leram o livro do Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor? Muitas relações não perduram porque um é mais sensível a uma linguagem do que outra, e eles não aprendem a trocar na forma que o outro é receptivo. Mas como a meditação é um assunto de fórum íntimo, é um assunto teu, tu não precisa estar dando satisfação para outra pessoa. O importante é que tu sigas a técnica de meditação que seja mais estimulante para manter a tua mente concentrada. Eu não estou querendo exatamente me antecipar, mas não custa também ver o que o próprio Patanjali diz isso no Sutra 139. Ele simplesmente diz, ou pela meditação que se desejar. Então, melhor que a resposta do Ricardo é a resposta do próprio Patanjali. Tá certo? Então, se para ti a imagem é mais fácil e mais importante, segue esse caminho. O senhor Leadbeater estava mesmo dizendo que alguns não conseguem visualizar a imagem. Chegou a sugerir usar um retrato. Mas se para outros é um mantra, vai atrás do mantra. Ele tem uma mente mais musical. Quando nós chegarmos no fim do caminho, todos esses estímulos convergem. Mas enquanto nós formos, vamos chamar assim, principiantes, pelo menos essas técnicas do 132 ao 139 são visivelmente técnicas para principiantes conseguir sair da dificuldade de concentração e entrar pelo menos em dhyana, tá certo? Onde não há mais distração. E pode-se incluir, assim eu entendo, dos Sutras 123 ao 128, a prática do Mantra Yoga, ou pelo menos o uso do Pranava ou Om. Todos eles fazem parte desse capítulo 1 do Samadhi Pada, antes de se chegar ao Samadhi. Tô certo? Depois vocês vão ver, quando chegar no Sutra 141 e outros adiante, aí ele começa a descrever os estágios de Samadhi de forma mais detalhada, embora ele já tenha insinuado essas diferenças no Sutra 117 e no Sutra 118. Então, existe uma lógica na maneira como Patanjali escreveu o livro, que vocês vão começar a identificar na medida em que se acostumarem com a sequência do Sutra. Tem outros que se revoltam com a sequência do Patanjali e resolvem dizer que ele errou, que ele deveria ter posto esse aqui, aquele lá. Eu acho que a gente tem que tentar entender a mente do autor, se é que a gente quer entrar em sintonia com a fonte. E isso é um processo também meditativo, tu sabe que decorar os sutras e meditar neles caiu a ficha para Lili hoje. Por que está naquela sequência? Essa é a pergunta óbvia. Tá certo? Muito bom, Ricardo, é verdade. E agora eu quero aproveitar outra coisa com outra pergunta
que parece simples, mas é isso que agora me veio aqui também, curiosa de saber de você. Ah, eu não me lembro assim, eu queria saber sobre o tempo de meditação. Eu sei que a gente até ensina isso para as pessoas, né? Cada um medita o tanto que puder, né? Porque primeiro você vai adquirir dharana, vai ter essa concentração para depois chegar Uhum. em dhyana. Então a gente sabe que a maioria de nós estamos só em dharana, né? A gente está só trabalhando essa concentração. Mas eu me lembro bem da Laura falar para a gente várias vezes que a meditação ela é considerada a meditação mesmo dhyana quando tiver 2 horas, eu não sei quantos, 24 minutos, eu não sei o quê. Uhum. Mas aí você considera, o que que você indica? E também que 24 minutos a passagem do prana pelo corpo, não sei, queria ouvir sua opinião em relação a isso, para que a gente possa começar a sair desse básico que a gente fica fazendo há tanto tempo e de fato a mergulhar um pouquinho mais, agora pensando nessa sequência, que é uma coisa tão óbvia que eu nunca tinha pensado. Posso fazer essa sequência inteira, mais a meditação que eu faço e pronto. Samadhi. De novo, nós temos aqui, não é, uma questão que é um pouco mais de fórum íntimo. Para aquele que desenvolveu essa técnica a ponto de ter o controle, é dito que 12 kshanas já são suficientes para dharana e 12 vezes 12 dá 144, é suficiente para dhyana, já entra em samadhi. Tá? E se tu multiplicar um kshana por segundo, em 1 minuto e meio, tá certo? Se a mente tiver como deve ser, ela já fez o serviço. Outros acham, o pessoal do Vipassana quer que tu medite 10 horas por 10 dias, né? Até a exaustão, porque acham que aí é que se vai dobrar a mente, etc. e tal. Mas para um mestre de sabedoria, ele faz isso em 1 ou 2 minutos, ele salta de um estado para o outro com a maior facilidade. Então, de novo, Lili, eu acho que a questão depende do estágio que o sadhana já alcançou. Porque se eu for dizer que uma pessoa tem que meditar meia hora ou 1 hora por dia, eu espanto a caça de muita gente. Eu conheço gente que fez o Vipassana e ali disseram, depois de ficar 10 dias só meditando, que tinha que fazer pelo menos 1 hora por dia para manter o que foi conquistado. Aí o cara desistiu, não fez mais. Quer dizer, eu não tenho 1 hora por dia livre para meditar, então se não vai fazer diferença. Então, se eu digo aqui, tem que fazer 40 minutos, senão nem começa, eu não dou essa instrução. Tu não vais me ouvir dizendo isso. Cada um tem que fazer conforme lhe aprouver, porque o pior é a pessoa desistir. Para mim, se tu fizeres 15 minutos de manhã e, quem sabe, um reforço de 1 minuto ao meio-dia e 1 minuto quando o sol se põe, tu já está no ciclo. Se tu fizer mais uns 5 minutos antes de dormir para revisar o conteúdo do dia e o que tu podes melhorar e o que tu não deves repetir, já cumpriste a disciplina pitagórica clássica. Está nos versos áureos de Pitágoras. É uma disciplina grega. Bom, aí outro diz, não, tem que passar o dia inteiro meditando numa caverna. Bom, isso pode ser muito bom para quem nasceu lá no Himalaia, mas para a civilização do fast food eu vou perder alunos. Não é apenas uma questão, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, né? Eu perder alunos, para mim, é perder alguém que podia estar fazendo progresso,
mas que desistiu porque achou muito difícil. Então, a coisa mais importante é avaliar como a pessoa está se sentindo e se ela está gostando de fazer a meditação e se ela sente falta se um dia ela não fizer. Tá? Puxa, isso é um indicativo de que ela está progredindo. Se é só por obrigação e ainda dizem que tem que ser 40 minutos ou 1 hora, daqui a pouco eu perco a pessoa. E aí, todo o trabalho foi jogado fora. É melhor meditar 5 minutos por dia, mas fazer diariamente, do que passar um mês fazendo 40 minutos e depois largar tudo porque não se iluminou. Agora, se a pessoa já está com a vida inclinada a isso, aí tu sabes que, de repente, uns 30, 40 minutos seria talvez o ideal, mas eu sei que nem todos conseguem, então eu tenho que me adaptar ao ritmo de cada um. Sou pena de perder o trabalho. A resposta faz sentido para ti? Para um mestre de sabedoria, 1 minuto é suficiente para passar. Ele passa 144 chanas e já entrou. Nós ficamos aí, talvez. E tem outros que, pelo amor de Deus, dormem durante a meditação, começam a divagar. Então, se botar 1 hora, ele ficou sonhando com outros assuntos, dormiu, roncou. Tu sabes, tu tens uma casa de yoga. O que acontece quando o pessoal entra em Shavasana? Ronca. Tudo pode. Alguns nem voltam mais, já querem dormir nessa casa. Então, tem que ver caso a caso. Tô certo, Lili? Tá certíssimo, tá ótimo. É porque a gente tá usando de inspiração esse ano na escola a suprema realização através do yoga do Geoffrey Hodgson, né? E daí a gente Ah, acabou de fazer aqueles passos que ele manda lá e a gente fez uma proposta na escola para todo mundo meditar 5 minutos por dia até o final do pô, ano. Vários alunos toparam, então a gente está nesse movimento assim bem legal. E só que e aí me veio, né, esse agora que a gente falando sobre meditação, porque eu também faço isso, porque eu sei que espanta as pessoas, né? Eu falo também, uhum. 1 minuto, basta, cada um respeitando, né? Enfim, a ideia não é afastar ninguém do yoga, mas era meio que para você cochichar no meu ouvido quanto que eu tinha que fazer. Era para mim mesmo, assim. Tá muito bem, muito bem. Mas eu entendi, eu captei aqui. Gratidão. Bom, então acho eu, não sei se concordam, pelo avançado da hora, se a Lili pode aplicar tudo isso na nossa meditação de encerramento. Ricardo, só para confirmar, a gente fomos até o 1,37. O senhor não abordou 1,38, né? Não deu. Beleza, Ficou no obrigado. 1,37 e ainda o pessoal está decolando. Tá? Ok. Mas vamos lá, vamos para um 1,38 na próxima. Então, E depois a gente vê a data da aliás, quando próxima, né, vai ser a Ricardo? Ah, próxima? então é isso que eu ia falar. Eu falei, então você quer ver depois? É, Deixa eu olhar aqui na nossa agenda. Setembro. Quando que é bom para você, Ricardo? olha, eu não sei, hoje é dia 8, né? Sim. Então, eu até pensei, quem sabe, no dia 5, mas depende, tu tens uma disciplina na casa aí? Não, porque eu tenho disponibilidade. A única data que não dá seria dia 26 de setembro. Outras 3 sextas Então, dariam. se possível, eu acho, se bem que não vai ser feriadão, porque o 7 de setembro caiu num domingo, No tá? domingo. Que por sinal vai ser uma lua cheia, com eclipse. Então, eu acho que o dia 5 está com energia ainda em alta. Eu proporia, se não houver obstáculo, fazer no dia 5 às 19h30. Pode ser? Pode ser, tá agendado aqui.
5 de setembro. Ok. Posso fazer a meditação? Por favor. Então vamos mais uma vez alinhar nossa coluna, fechando os olhos. Mais uma vez respirando profundamente, tranquilamente. Buscando mais uma vez esse estado de presença. E ainda vibrando na mesma gratidão do nosso início do estudo. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres, sempre. Namastê. Namastê, Ricardo. Gratidão mais uma vez, boa noite. Grata por esse estudo, é muito especial. A gente não pode ficar sem estudar muito tempo, não. Muito bom. Gratidão por toda a sua disponibilidade e partilha de conhecimento. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.